Gravando. Se eu pular algum tópico, por favor, me lembra, tá? Então, sexto ano, revisão, P1, terceiro trimestre, capítulo 6, paisagens e espaço geográfico, tá? O que é o espaço geográfico? Que nem eu expliquei pra vocês, espaço geográfico de forma simples, tá, Amaral? Espaço geográfico é o planeta Terra. Só que não é somente o planeta Terra, é o planeta Terra construído pelo ser humano. Então, o principal objeto de estudo da geografia é entender, Carol, como que o ser humano, ele pega, domina o planeta Terra e transforma de acordo com as suas necessidades. E as atuais necessidades do ser humano é o processo capitalista. O que é o processo capitalista? É o lucro financeiro, é ganhar dinheiro. Então, não importa, não é aquilo que eu penso, tá? Mas assim, aquilo que o homem capitalista pensa. Não importa se restam apenas 7% de toda a Mata Atlântica do Brasil, só 7%. O importante é ganhar dinheiro construindo apartamentos, shopping, comércio, rua, rodovia. Não importa se os animais estão perdendo seu habitat natural. O importante é ganhar dinheiro, de acordo com o processo capitalista de alteração do planeta Terra. Então isso é o espaço geográfico, é como que o homem pega o planeta Terra e transforma ele. Podemos dizer também que existe um espaço natural. O que seria o espaço natural? É a própria Terra se transformando de forma natural. Um exemplo da transformação da Terra. Antes, a Terra primitiva, há 4,6 bilhões de anos atrás, era semelhante ao Sol. Hoje, a Terra é igual ao Sol? Não. A Terra passou por uma era do gelo. Tem até um filme, né, da era do gelo. Hoje nós vivemos numa era glacial? Não. Então a própria natureza se transforma. Exemplo, as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Primavera, as flores nascem. No outono, as flores caem. Então a própria natureza também se autotransforma. Para entender um pouquinho melhor sobre o espaço geográfico, nós dividimos o espaço geográfico em conceitos. O que seriam esses conceitos? É como se fosse uma pizza. Você pega a pizza como um todo e divide ela em vários pedacinhos, certo? Então esses pedacinhos que nós temos na geografia, nós chamamos de lugar, território, região e paisagem. Então esse daqui é o principal objeto de estudo da geografia. É o espaço geográfico, e para entendermos o espaço geográfico, nós analisamos os pedacinhos, que são os conceitos: lugar, território, região e paisagem. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o que é o lugar? O lugar é onde nós temos sentimento, tá? Sentimento. Que nem eu dei o exemplo para vocês. Para mim, cidade de Mongaguá é mega importante. Por quê? Lá em Mongaguá, eu conheci a minha morena, que estamos juntos há 19 anos. Então, Mongaguá, para mim, é um lugar. Porque eu tenho histórias, eu tenho vivências, eu tenho afinidades, eu tenho momentos bons, eu tenho ali... enfim, deu para entender já, né? Só que para vocês, Mongaguá é um lugar? Não, muitos nem conhecem Mongaguá, né? Nunca nem foram para Mongaguá. Mongaguá fica perto da Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, fica lá, por lá, tá? Então, Mongaguá para mim é um lugar. Vocês fizeram um trabalho sobre lugares, lembram? Que era para você colocar lá nos seus slides 4 lugares que são importantes para a sua vida, que você tem histórias, que você tem momentos, que você tem afinidades, tá? Que você gosta, que você curte. Então, o lugar na geografia não pode ser utilizado de qualquer forma. O lugar na geografia são espaços com sentimentos, tá? Próximo, território. Simples. Território é uma porção de terra administrada por um governo. Só isso. Uma porção de terra administrada por um governo. Isso é chamado de território. Região. Região é uma parte do território. Um exemplo, nós temos o Brasil, que é um território, é um país, só que nós dividimos o país em 5 partes. Então, a região são divisões. Quais são as 5 partes? Norte, Nordeste, o norte onde fica o Amazonas, Nordeste onde fica as praias lindas, ou também a parte da Caatinga que é seca, o Sudeste que é onde nós moramos, o Centro-Oeste onde está Brasília, o Sul onde tem muito gelado, né? Gelado, né? Onde tem Gramado, onde tem BC, o pessoal vai para BC. Então região seria divisões, partes de um território. Próximo, paisagem, que agora é a parte que a gente vai separar um tempo maior.
O que é paisagem? Tá? Paisagem simples. Lembra até que na aula eu dividi vocês? Fiz a paisagem dos meninos. Paisagem estranha, fedida, diferente, coisada. Agora aqui, ó, desse lado, a paisagem linda, maravilhosa. Ó, cheiro agradável. Então, a paisagem, não existe somente paisagens bonitas, tá? Existem paisagens feias também. Paisagens bonitas, paisagens feias. Então a paisagem não é somente coisas belas, tá? Tem coisas também na paisagem que infelizmente não são agradáveis. Um exemplo, um córrego, a pessoa joga sofá num rio, estraga toda a paisagem. A paisagem ela é captada pelos nossos sentidos, que são 5. Quais são os 5 sentidos? Tato, audição, olfato, visão e o paladar. Então esses são os 5 sentidos, tá? Então você vai ter que explicar o que é paisagem. Aí você vai explicar na prova que paisagem ela é captada pelos nossos sentidos. E a paisagem ela é limitada. Por que ela é limitada? Daqui eu não consigo analisar a paisagem da Alemanha. Eu não consigo daqui analisar a paisagem nem de São Caetano do Sul. Eu só consigo analisar a paisagem onde os meus sentidos captam. Então a paisagem ela é limitada. Deu para poder entender? O espaço geográfico é tudo. A paisagem é só uma parte. Alguma dúvida daqui? Não? Vou ver o que mais aqui. Então você já sabe que é paisagem. Na análise da paisagem nós temos um sentido principal, que é a visão. Então a visão é o principal sentido da paisagem, porque muitas vezes nós podemos não escutar tantas coisas na paisagem. Muitas vezes você vai estar num local que vai estar em silêncio. Então a visão ela é o principal sentido na análise das paisagens. Próximo, paisagem natural. O que é a paisagem natural? Simples, que nem vocês fizeram lá no trabalho. A paisagem natural é aquela que tem praticamente 100% de elementos feitos pela natureza. Um exemplo, uma ilha paradisíaca e deserta, ou um deserto do Saara, ou o Monte Everest, tá? Ou a floresta amazônica. Então você tem ali elementos feitos pela própria natureza. Se é religioso, elementos feitos por Deus, tá? Ou, enfim, deu para entender já, né? Então, paisagem natural são paisagens com 100% de elementos feitos pela natureza. Você vai ter que dar exemplos na prova, tá? Não se esqueça disso. Paisagem humana, tá? Ou antrópica. A paisagem humana ou antrópica são aquelas paisagens feitas pelo homem. É só você abrir a janela que você consegue ver. Só você sair da sua casa que você consegue ver. Então, paisagem humana ou antrópica, aquela que é feita pelo ser humano, são paisagens com 100% de elementos construídos pelo ser humano. Prédios, casas, rodovias, avenidas, comércios, shoppings, ruas, enfim, deu para entender já, né? Próximo. Cultural. O que é a paisagem cultural? É uma mescla, é uma mistura, tá? 50% de elementos feitos pela natureza, 50% de elementos feitos pelo ser humano. Um exemplo, se eu pegar aqui e falar para você, imagina a areia da praia, o mar, florestas, árvores. Você está pensando na paisagem natural. Só que agora se eu misturar, pensa no quiosque, a tia vendendo camarão, o outro vendendo queijo coalho, um prédio, uma ciclovia. Aí deixa de ser uma paisagem natural e agora vai ser uma paisagem cultural, que é uma mistura de elementos da natureza e elementos feitos pelo ser humano. Ou aquele exemplo também que confunde bastante, uma plantação. Por mais que uma plantação tenha elementos da natureza, se não fosse o homem que tivesse ali plantado, não estaria ali muitas vezes. Então, uma plantação de abacaxi, uma plantação de laranja, por mais que tenham elementos da natureza, só foram feitos pelo ser humano. Então, é uma paisagem cultural. Próximo. Rugosidade socioespacial. A paisagem, ela tá assim, ó, constantemente se transformando. Porque a necessidade do homem de hoje é diferente da necessidade de amanhã. Nós até assistimos o filme Wall-E, lembra? Então, no filme Wall-E, a paisagem foi se transformando, né? Lá no filme que nós assistimos, lá do Wall-E, da Disney. A paisagem foi se transformando. Por quê? Hoje a necessidade do homem é diferente do homem de 30 anos atrás. Que é diferente, tipo, do homem lá primitivo, lá da Idade da Pedra. Então, de acordo com as tecnologias e as necessidades humanas, as paisagens vão se transformando. Quanto mais tecnologia o ser humano tem, mais ele transforma a paisagem e o espaço geográfico, tá?
Rugosidade socioespacial, então, é a mistura entre o antigo e o novo. O que é ruga? Ruga são da expressão facial. Pessoas já com a idade semelhante à minha, então já começa a aparecer umas ruguinhas já. Então, rugas, tá? São expressões idosas, velhas, antigas. É a vida. Já você chega lá também. Então, rugosidade é a mistura entre o antigo e o novo. Um exemplo, Roma. O Coliseu foi construído há séculos atrás. Só que se você for hoje lá na Itália, você vai ver o Coliseu lá. O Coliseu, que é uma construção mega antiga, e do lado, prédios novos. Então essa mistura entre o antigo e o novo é chamada de rugosidade socioespacial. A Torre Eiffel tá lá, faz mocota já faz muito tempo. Já aí em volta da Torre Eiffel tem vários prédios novos. Então é o antigo e o novo se misturando. Rugosidade socioespacial. E é isso, gente. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha aqui, peraí. Pode bater palma. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha que eu esqueci aqui. Mas eu acho que é só mesmo. É só isso mesmo, tá? Não esquece então no dia da prova, tá? De entregar ali o seu resumo, tá bom? E um abraço.